nome é Coronel Nicole Mann, de Pen Grove, Califórnia, MUS 7523, que é piloto de FA-18. Na frota, eu pilotei F-18 Charlies, que são Hornets de assento único, e nós éramos um esquadrão baseado em porta-aviões. Nós decolávamos do USS Enterprise e apoiávamos missões no Iraque e no Afeganistão. Me desenvolver como piloto de caça foi incrível. Foi incrível fazer parte de um esquadrão, trabalhar e lutar ao lado dos fuzileiros navais. E decolar do porta-aviões foi uma experiência realmente única. Nós apoiamos muitas operações de combate no Iraque e no Afeganistão. E essas eram missões bem longas. E foi uma grande mudança sair do porta-aviões para estar em terra e apoiar os fuzileiros navais, outras forças e parceiros internacionais lá em cima. Então, voando no Iraque e no Afeganistão, nosso principal objetivo era apoiar as pessoas em terra, ou seja, os fuzileiros navais, o exército e também pessoas de outros países. Então, muitas vezes era apoio aéreo aproximado, às vezes escolta de comboio, às vezes apenas sobrevoando, patrulhando, esperando haver tropas sob fogo para que pudéssemos ir e ajudar. Atualmente, sou vice-chefe do escritório de astronautas da NASA no Centro Espacial Johnson, em Houston, Texas. Eu sei que muitas pessoas que se tornaram astronautas sabiam que queriam ser astronautas quando eram jovens, mas eu não tinha tudo isso definido. Sempre soube que queria ser fuzileira naval e depois pilotar jatos. Só no meu segunda missão comecei a pensar no próximo passo e me interessei pela escola de pilotos de teste. Foi então que encontrei biografias de fuzileiros navais astronautas. E foi realmente a primeira vez que percebi que talvez isso fosse algo que eu poderia buscar. Esse é um objetivo alcançável. Nunca vi isso como uma oportunidade antes. Talvez por nunca ter conhecido um astronauta ou entendido seu trabalho. Parecia algo distante, feito por outros. E então, quando percebi que fuzileiros navais podiam ser astronautas, isso me deu uma meta ambiciosa, que eu persegui e alcancei. A primeira biografia de astronauta que li foi do coronel Doug Hurley. E ele era piloto de F-18, ele se tornou piloto de testes e depois astronauta. Ele voou no ônibus espacial e, na verdade, mais tarde se tornou o comandante do primeiro voo da Crew Dragon. Então tive a oportunidade de servir com ele no corpo de astronautas. Mas, olhando para o histórico dele, vi muito de mim na carreira dele. Fiz as mesmas coisas iniciais que ele. Isso me fez ver que, se ele conseguiu, talvez eu também pudesse. Servir com o coronel Hurley foi incrível. Sabe, alguém que eu admirava como fuzileiro naval antes mesmo de conhecê-lo. E então, depois que o conheci, ou na verdade enquanto eu estava passando pelo processo de inscrição, ele foi um ótimo mentor para mim, alguém com quem eu podia conversar ao telefone, trocar ideias, responder algumas das minhas perguntas. E depois, entrando para o corpo de astronautas, novamente ele foi um ótimo mentor, me acolheu, me mostrou o caminho e me ajudou a ter sucesso na minha carreira como astronauta. O processo de seleção para astronauta é longo e dura cerca de 1 ano e meio. Começa com uma inscrição online no usajobs.gov, como qualquer outro emprego do governo. E claro, também é preciso enviar um pacote de documentos pela sua cadeia de comando militar. Você tem a chance de ir à NASA para as chamadas semanas de entrevistas, mas você faz muitos exames médicos, algumas entrevistas formais, alguns eventos sociais e atividades de integração em equipe, exercícios de liderança e também outros tipos de exercícios estranhos, onde você não tem certeza do que eles estão observando. E eu realmente tive a chance de estar do outro lado na equipe de seleção para a nossa turma mais recente de astronautas. E é um processo muito longo e exaustivo, eu diria. E nessa última turma tivemos mais de 8.000 candidatos e acabamos selecionando 10. Para qualquer pessoa interessada em se tornar astronauta, acho que o primeiro passo é pesquisar online para ver quais são as qualificações mínimas para se candidatar. Essas qualificações mudam quase a cada processo seletivo. Portanto, um conjunto de requisitos em uma seleção pode não ser o mesmo na próxima vez. Também acho importante perceber que o meu caminho para me tornar astronauta foi como piloto de testes militar, mas esse certamente não é o único caminho. Eu diria que cerca de 25% do corpo de astronautas atualmente é composto por militares da ativa, mas o restante são civis, engenheiros, médicos, cientistas. No lado militar temos médicos, engenheiros de teste de voo, pilotos, inclusive de helicóptero, pessoas com diversas formações. Ser piloto de testes militar é só uma das formas de virar astronauta.
Temos muitas outras pessoas que são engenheiras de testes de voo ou médicas. Contanto que você tenha formação em uma área científica, esse é o requisito educacional. E além disso, seja qual for a sua especialidade, se você estiver interessada, definitivamente deveria considerar se candidatar. Então, meu dia a dia aqui na NASA é muito imprevisível. Fazemos muito treinamento para manter as qualificações atualizadas, incluindo voos no T-38 November e treinamentos para caminhadas espaciais. Envolve estar no laboratório de flutuabilidade neutra, permanecendo submerso com o traje espacial para se preparar ou treinar para uma caminhada espacial. Também há muito desenvolvimento de caminhadas espaciais reais e testes de novos equipamentos e novos procedimentos. Também apoiamos as operações em andamento durante o voo. Atualmente, há 7 astronautas na Estação Espacial Internacional. Atuamos na comunicação com a cápsula no controle da missão, apoiando essas missões. Nós também estamos desenvolvendo as missões Artemis, e as missões Artemis são aquelas que vão nos levar de volta à Lua. E não só voltaremos à Lua, mas agora vamos permanecer lá. Estamos planejando manter presença humana contínua na superfície lunar. Estamos desenvolvendo a espaçonave Orion, os novos trajes espaciais, os trajes para a superfície lunar, os sistemas de pouso tripulado. Há muitos testes e desenvolvimento para preparar o equipamento para o voo espacial. Acho que, quando chegar a hora de finalmente pendurar o uniforme, meu uniforme do Corpo de Fuzileiros Navais, meu traje de voo da NASA, a única coisa que realmente vai ficar comigo, que foi mais importante, são as pessoas. Os fuzileiros navais com quem servi, os membros da tripulação com quem trabalhei, treinando em terra ou voando no espaço, as pessoas que nos apoiaram no controle da missão. É realmente cada uma dessas pessoas se unindo como uma equipe que nos permite realizar essas missões incríveis. Então, eu fui a comandante da Crew 5 e nós lançamos em uma espaçonave, Dragon, em outubro de 2022. E passamos cerca de 6 meses a bordo da Estação Espacial Internacional como parte da Expedição 68. Essa foi simplesmente uma experiência incrível. Viver e trabalhar no espaço é uma daquelas coisas para as quais você treina tanto por muitos e muitos anos e finalmente consegue executar a missão. Enquanto estávamos a bordo, fizemos muita ciência, muitas melhorias na Estação Espacial Internacional. Coletivamente, fizemos 5 caminhadas espaciais e eu tive a oportunidade de sair da estação 2 vezes para instalar algumas estruturas de suporte para painéis solares aprimorados. Então, essa primeira caminhada espacial é, eu diria, como se fosse todas as emoções possíveis ao mesmo tempo, sem contar que é incrivelmente desafiador fisicamente. Treinamos no laboratório de flutuabilidade neutra debaixo d'água com traje espacial e esses treinos duram cerca de 6 horas. E então, você já praticou centenas e centenas de horas, mas quando finalmente abre aquela escotilha e sai da estação para o vácuo do espaço, é simplesmente avassalador. A visão de voar a 400 quilômetros acima do planeta é algo em que você realmente precisa não se concentrar e sim focar na missão. Então, saber compartimentalizar é realmente essencial quando você está lá fora. Mesmo praticando tudo debaixo d'água para simular a flutuabilidade neutra, no espaço é bem diferente, pois não há resistência da água. Por isso você fica bem instável no espaço e tudo precisa estar preso. Você mesma, ferramentas, bolsas e equipamentos precisam estar presos para não flutuarem no vácuo do espaço. E há realmente muita coreografia envolvida para garantir que tudo permaneça preso e não se enrosque. Então você sai pela porta com sua outra companheira de equipe e as duas trabalham juntas para cumprir a missão. E é realmente o trabalho em equipe de vocês duas no espaço e também de uma enorme equipe de pessoas em terra que apoiam a caminhada espacial, o que nos permite realizar esse feito incrível de caminhar no espaço. A Estação Espacial Internacional é um verdadeiro esforço global. 15 países se juntaram para construir esse laboratório em órbita baixa da Terra. É incrível trabalhar com nossos parceiros internacionais. É uma sensação diferente de estar em missão e trabalhar com nossos parceiros internacionais, mas em um cenário de combate. Quando você está voando em combate, infelizmente, às vezes você vê o pior da humanidade. Na Estação Espacial Internacional é diferente. Você passa a ver o planeta como um só e os humanos como uma única espécie. Você realmente trabalha com o melhor da humanidade, com o melhor dos nossos parceiros internacionais ao redor do mundo. E isso me deu uma apreciação diferente do que eu já tive antes. O Corpo de Fuzileiros Navais me deu uma base sólida de habilidades que se aplicam diretamente ao trabalho de astronauta. Algumas dessas habilidades são resiliência, adaptabilidade e liderança.
Essas são habilidades essenciais exigidas para ser astronauta. Nem sempre são aplicadas igual, o que mostra a adaptabilidade da liderança. Não é possível liderar uma equipe de parceiros internacionais da mesma forma que você lideraria uma equipe ou um esquadrão de fuzileiros navais. Mas o Corpo de Fuzileiros Navais me ensinou a ser adaptável. Eles me deram essa base, as ferramentas de liderança para que eu pudesse crescer e modificar isso para se encaixar no modelo de astronauta da NASA. Então, as semelhanças na execução da missão, no cumprimento da missão e no planejamento entre o Corpo de Fuzileiros Navais e a NASA são perfeitas. A forma como planejamos no Corpo de Fuzileiros Navais, como desenvolvemos diferentes cursos de ação, a logística, a comunicação, a coordenação com cada fuzileiro e a parte fundamental que eles desempenham, o papel que eles têm no cumprimento da missão, é muito semelhante à forma como executamos na NASA. Existe uma grande equipe de pessoas e nós elaboramos um plano e trabalhamos juntos para realizá-lo. Cada detalhe. E tentamos pensar em toda a contingência, ou como dizemos, o próximo pior cenário de falha e qual seria o impacto disso. E então executamos esse plano. E no segundo em que você sai pela porta para uma caminhada espacial, esse plano muda e você modifica e se adapta. Mas é porque a equipe esteve envolvida e passamos por esse processo de planejamento. Estamos todos alinhados. Estamos alinhados com a mesma missão, o que nos permite adaptar, executar e no final ter sucesso na execução da missão. Então, sou fuzileira naval há quase 30 anos e astronauta da NASA há 13 anos. Tem sido uma jornada incrível e uma carreira incrível. É algo que um dia vai ser muito difícil para mim abrir mão. E o motivo pelo qual faço isso, o que me motiva é fazer parte de algo que é muito maior do que eu mesma. Para realizar coisas que, como indivíduos, só poderíamos sonhar em realizar, mas quando nos unimos como equipe e trabalhamos juntas, o que podemos realizar, seja na Terra, no Corpo de Fuzileiros Navais, no espaço, no futuro, na Lua e um dia em Marte. Como espécie humana, eu só quero fazer parte disso. Mesmo uma pequena parte disso já me enche de orgulho. E é isso que me faz acordar todas as manhãs com um sorriso no rosto. Agora, não estou dizendo que todo dia é fácil. Existem muitos dias desafiadores. Há muitos obstáculos. Eu já vi muitos retrocessos e desafios na minha carreira. Mas o que me faz seguir em frente é saber que sou uma pequena peça que está contribuindo para o sucesso de uma equipe maior. Eu diria apenas para os fuzileiros navais, não sintam que precisam ter toda a sua carreira planejada. Planeje, converse com sua liderança e família, tenha um plano, mas não tema se desviar dele. À medida que você cresce como pessoa, à medida que diferentes oportunidades aparecem, à medida que o mundo evolui, evolua junto. Se algo te interessar, vá atrás. Nós te apoiaremos como fuzileira naval. Meu nome é Coronel Nicole Mann, de Penngrove, Califórnia. MOS 7523, que é piloto de F-18. Na frota, eu pilotei F-18 Charlie, que são Hornets monoposto, e éramos um esquadrão embarcado. Nós decolávamos do USS Enterprise e apoiávamos missões no Iraque e no Afeganistão. Crescer como piloto de caça foi incrível. Foi incrível fazer parte de um esquadrão, trabalhar e lutar ao lado dos fuzileiros navais. E decolar de um porta-aviões foi uma experiência realmente única. Nós apoiamos muitas operações de combate no Iraque e no Afeganistão. E essas eram missões bem longas. E foi uma grande mudança sair do porta-aviões para estar em terra, no teatro de operações e apoiar do alto os fuzileiros navais, outras forças e parceiros internacionais. Então, voando no Iraque e no Afeganistão, nosso principal objetivo era apoiar as pessoas em terra. Então, fuzileiros navais, exército e também pessoas de outros países. Então, muitas vezes era apoio aéreo aproximado, às vezes escolta de comboio, às vezes apenas sobrevoando, patrulhando, esperando haver tropas sob fogo inimigo para que pudéssemos ir e ajudar. Atualmente, sou a vice-chefe do escritório de astronautas da NASA no Centro Espacial Johnson, em Houston, Texas. Eu sei que muitas pessoas que se tornaram astronautas sabiam que queriam ser astronautas quando eram jovens, mas eu não tinha tudo isso definido. Sempre soube que queria ser fuzileira naval e depois pilotar jatos. Só no meu segunda missão no exterior comecei a pensar nas próximas ordens e no que queria fazer. Eu me interessei pela escola de pilotos de teste e encontrei biografias de fuzileiros navais astronautas, percebendo pela primeira vez que talvez eu pudesse seguir esse caminho. Esse objetivo é alcançável. Nunca tinha visto isso como uma oportunidade antes, talvez por nunca ter conhecido uma astronauta. Eu não sabia exatamente o que elas faziam. Parecia algo que outras pessoas faziam, e então
Quando percebi que fuzileiras navais podiam ser astronautas, isso realmente estabeleceu um objetivo alto para mim, que eu persegui e alcancei. Então, a primeira biografia de um astronauta que li foi do coronel Doug Hurley. E ele era piloto de F-18, ele se tornou piloto de testes e depois astronauta. Ele pilotou o ônibus espacial e, na verdade, mais tarde se tornou o comandante do primeiro voo da Crew Dragon. Então, tive a oportunidade de servir com ele no corpo de astronautas. Mas olhando para o histórico dele, vi muito de mim mesma na carreira dele. Fiz as mesmas coisas que ele no início. E isso me fez ver que se ele conseguiu, talvez eu também pudesse. Servir com o coronel Hurley foi incrível. Sabe, alguém que eu admirava como fuzileira naval, antes mesmo de conhecê-lo. E então, quando eu o conheci, ou na verdade, enquanto eu estava passando pelo processo de inscrição, ele foi uma ótima mentora para mim, alguém com quem eu podia conversar ao telefone, trocar ideias, tirar algumas dúvidas. E depois, entrando para o corpo de astronautas, novamente foi uma ótima mentora, me acolheu, me mostrou o caminho e me ajudou a encontrar sucesso na minha vida como astronauta. O processo de seleção para astronauta é bem longo, levando cerca de 1 ano e meio. Começa com uma inscrição online no usajobs.gov, assim como qualquer outro emprego do governo. E claro, também é preciso enviar sua documentação através da sua cadeia de comando militar. Depois você pode ir à NASA para as chamadas semanas de entrevistas, mas você faz muitos exames médicos, algumas entrevistas formais, alguns eventos sociais, algumas atividades de integração em equipe, exercícios de liderança e outros exercícios estranhos, nos quais você não sabe ao certo o que estão observando. Tive então a oportunidade de estar do outro lado no processo de seleção da nossa turma mais recente de astronautas. E é um processo muito longo e exaustivo, eu diria. E nessa última turma, tivemos mais de 8.000 candidatos e acabamos selecionando 10. Para qualquer pessoa interessada em se tornar astronauta, acho que o primeiro passo é pesquisar online para ver quais são as qualificações mínimas para se candidatar. Essas qualificações mudam quase a cada seletiva, portanto, o conjunto exigido em uma seleção pode não ser o mesmo na próxima vez. Também acho importante perceber que meu caminho para me tornar astronauta foi como piloto de testes militar, mas com certeza esse não é o único caminho. Eu diria que cerca de 25% do corpo de astronautas atualmente é composto por militares da ativa, mas o restante são civis, engenheiros, médicos, cientistas. Até no lado militar, há médicos, engenheiros de testes de voo, pilotos de helicóptero, gente de várias formações. Ser piloto de testes militar é só uma das formas de virar astronauta. Temos muitas outras pessoas que são engenheiras de testes de voo ou médicas. Contanto que você tenha formação em uma ciência exata, esse é o requisito educacional. Além disso, independente da sua especialidade, se tiver interesse, deveria se candidatar. Meu dia a dia na NASA é bem imprevisível. Nós fazemos muito treinamento, é claro, para manter todas as suas qualificações em dia. Isso inclui voar no T-38 November. Nós fazemos muito treinamento para caminhadas espaciais. Isso acontece no laboratório de flutuabilidade neutra, onde você fica debaixo d'água com o traje espacial, se preparando ou treinando para uma caminhada espacial. Também há muito desenvolvimento das caminhadas espaciais propriamente ditas e testes de novos equipamentos e novos procedimentos. Também apoiamos as operações em andamento durante o voo. Hoje, há 7 astronautas na Estação Espacial Internacional. Atuamos como comunicadoras de cápsula no controle da missão, dando suporte às missões. Nós também estamos desenvolvendo as missões Artemis. E as missões Artemis são aquelas que estão nos levando de volta à Lua. E não só voltaremos à Lua, mas desta vez vamos ficar. Buscamos manter uma presença humana contínua na superfície lunar. Estamos desenvolvendo a espaçonave Orion, os novos trajes espaciais, os trajes para a superfície lunar, os sistemas de pouso humano. Há muitos testes e desenvolvimento para preparar o equipamento para o voo espacial. Acho que quando chegar a hora de finalmente pendurar o uniforme, meu uniforme do Corpo de Fuzileiros Navais, meu traje de voo da NASA, a única coisa que realmente vai ficar comigo, que foi mais importante, são as pessoas. Os fuzileiros com quem servi, os membros da tripulação com quem trabalhei, treinando em terra ou voando no espaço, as pessoas que nos apoiaram no controle da missão. É realmente cada uma dessas pessoas se unindo como uma equipe que nos permite realizar missões incríveis. Então, eu fui a comandante da Crew 5 e nós fomos lançados a bordo de uma espaçonave Dragon em outubro de 22 e passamos cerca de 6 meses a bordo da Estação Espacial Internacional,
como parte da Expedição 68. Essa foi uma experiência incrível. Viver e trabalhar no espaço é uma daquelas coisas para as quais você treina tanto, por muitos e muitos anos, e finalmente consegue executar a missão. Enquanto estávamos a bordo, fizemos muita ciência, muitas melhorias na Estação Espacial Internacional. Coletivamente, fizemos 5 caminhadas espaciais e eu tive a oportunidade de sair para o exterior 2 vezes para instalar algumas estruturas de suporte para painéis solares aprimorados. Então, essa primeira caminhada espacial eu diria, como se todas as emoções possíveis viessem de uma vez só, sem contar que é incrivelmente desafiador fisicamente. Treinamos no laboratório de flutuabilidade neutra, debaixo d'água e com traje espacial, geralmente por cerca de 6 horas. E então, você já praticou centenas e centenas de horas. Mas quando finalmente abre aquela escotilha e sai da estação para o vácuo do espaço, é simplesmente avassalador. A visão de voar a 400 quilômetros acima do planeta é algo em que você realmente precisa não se concentrar e sim focar na missão. Compartimentalizar é essencial quando você está lá fora. Mesmo praticando debaixo d'água para simular a flutuabilidade neutra, no espaço é bem diferente, pois não há resistência da água. Por isso você fica muito instável no espaço e tudo precisa ser preso por cabos de segurança. Você, cada ferramenta, bolsa e equipamento devem estar presos para não flutuarem no vácuo do espaço. E há realmente muita coreografia envolvida para garantir que tudo permaneça preso e não se enrosque. Então, você sai pela porta com sua outra companheira de equipe e as duas trabalham juntas para cumprir a missão. É realmente um trabalho em equipe de vocês duas no espaço. E também uma enorme equipe de pessoas em terra que apoia a caminhada espacial, permitindo que a gente realize esse feito incrível de caminhar no espaço. A Estação Espacial Internacional é de fato um esforço internacional. 15 países se uniram para construir esse laboratório em órbita baixa da Terra. É incrível trabalhar com nossos parceiros internacionais. É uma sensação diferente de estar em missão e trabalhar com nossos parceiros internacionais, mas em um cenário de combate. Quando você está voando em combate, infelizmente, às vezes vê o pior da humanidade. Mas na Estação Espacial Internacional é diferente. Você começa a olhar para o planeta como um só planeta e para os humanos como uma só espécie. Você realmente trabalha com o melhor da humanidade, o melhor dos nossos parceiros internacionais ao redor do mundo. E isso me deu uma apreciação diferente do que eu já tive antes. O Corpo de Fuzileiros Navais me deu uma base sólida de habilidades que são diretamente aplicáveis ao trabalho de astronauta. Algumas dessas habilidades são resiliência, adaptabilidade e liderança. Essas são habilidades essenciais exigidas para ser astronauta. Elas nem sempre são aplicadas igual, o que mostra a adaptabilidade da liderança. Você não pode liderar uma equipe de parceiros internacionais do mesmo jeito que lideraria um esquadrão de fuzileiros navais. Mas o Corpo de Fuzileiros Navais me ensinou a ser adaptável. Eles me deram essa base, as ferramentas de liderança, para que eu pudesse crescer e modificar isso para se encaixar no modelo de astronauta da NASA. Então, as semelhanças na execução de missões, no cumprimento de missões e no planejamento entre o Corpo de Fuzileiros Navais e a NASA são perfeitas. A forma como planejamos no Corpo de Fuzileiros Navais, como desenvolvemos diferentes cursos de ação, a logística, a comunicação, a coordenação com cada fuzileiro. E a parte crítica que eles desempenham, o papel que eles têm no cumprimento da missão, é muito semelhante à forma como executamos na NASA. Existe uma grande equipe de pessoas e nós elaboramos um plano, trabalhamos cada detalhe e tentamos pensar em todas as contingências, ou como dizemos, na falha seguinte mais grave e qual seria o impacto disso. E então nós executamos esse plano. E no segundo em que você sai pela porta para uma caminhada espacial, esse plano muda e você modifica e se adapta. Mas é porque a equipe esteve envolvida e passamos por esse processo de planejamento. Estamos todos alinhados. Estamos alinhados com a mesma missão, o que nos permite adaptar, executar e, no final, ter sucesso na execução da missão. Então, sou fuzileira naval há quase 30 anos e astronauta da NASA por 13 anos. Tem sido uma jornada incrível e uma carreira incrível. É algo que algum dia vai ser muito difícil para mim abrir mão. E a razão pela qual eu faço isso, o que me motiva, é fazer parte de algo que é muito maior do que eu mesma. Para realizar coisas que, como indivíduos, só poderíamos sonhar em conquistar. Mas quando nos unimos como uma equipe e trabalhamos juntas, o que podemos conquistar, seja aqui na Terra, no Corpo de Fuzileiros Navais, no espaço, no futuro, na Lua e um dia em Marte.
Como espécie humana, eu só quero fazer parte disso. Mesmo uma pequena parte disso já me enche de orgulho. E é isso que me faz acordar todas as manhãs com um sorriso no rosto. Agora, não estou dizendo que todos os dias são fáceis. Existem muitos dias desafiadores. Há muitos obstáculos. Eu já vi muitos retrocessos e desafios na minha carreira, mas o que me faz seguir em frente é saber que sou uma pequena parte e estou contribuindo para o sucesso de uma equipe maior. Eu diria apenas para os fuzileiros navais: não ache que precisa planejar toda a sua carreira. Claro, faça um planejamento, converse com sua liderança, converse com sua família e tenha um plano, mas não tenha medo de se desviar desse plano. À medida que você cresce como pessoa, conforme diferentes oportunidades aparecem e o mundo evolui, evolua junto com ele. Se algo te interessar, vá atrás. Nós te apoiaremos como fuzileira naval.